Bom dia a todos. Mais uma reunião da ginecologia se iniciando. Hoje a gente tem o prazer de ter o Dr. Tiago Guazelli aqui com a gente, que vai falar um pouquinho sobre SINEC e malformações uterinas. O Tiago, que é ex-residente da casa, do serviço de endoscopia e de planejamento familiar. Tiago, se tem o tempo que for necessário, fica à vontade. Mais uma vez, obrigado. Bom dia, obrigado pelo convite, Luiz. Eu tinha pedido esse assunto de SINEC e malformação. SINEC é pela questão nossa, né, de ser um hospital maternidade, a gente tem um grande volume obstétrico, a gente vai conversar um pouquinho que uma das grandes causas da formação de SINEC são os contextos gravídicos, e acho que uma formação está mais ou menos junto, né, está mais ou menos próximo. A gente tinha um módulo, acho que se não me engano é o terceiro módulo do curso que a gente dava no hospital do CATS, que a gente falava, na verdade, uma manhã inteira desses dois assuntos. E eu tentei dar uma reduzida, peguei um ponto aí de cada colega. Tinha um colega nosso que vinha falar de parte de diagnóstico, tratamento, embriologia, e eu tentei puxar para transformar uma parte prática para a gente, para o dia a dia de um ginecologista, né? Um médico generalista. Então, para não tentar ficar muito pesado em parte cirúrgica, parte de diagnóstica, eu peguei uma pincelada de cada um, tentando deixar bem claro para o pessoal entender o que é, quando a gente suspeita, como que investiga, quando que trata, porque nem todas as sinecas, nem todas as malformações a gente vai ter que fazer cirurgia, ter que fazer tratamento, tá? Eu vou começar por sineca. Eu acho que sineca é um tema que a gente tem que estar bem ciente, a gente tem que conhecer. Por quê? Porque é uma consequência de uma das nossas primeiras atividades. A SINEC é uma aderência intracavitária, apesar do nome, né, levar o nome do Asherman, quem na verdade começou a ter o estudo e fez publicações sobre a aderência intracavitária foi Fritz, quase meio século antes, mas foi o Asherman que acabou levando o nome da patologia, né, levou a homenagem depois de 50 anos. A incidência de SINEC ela é bem alta, referente a como causa a obstetrícia. Então, 91% das sinecas encontradas tem como causa alguma lesão endometrial no período obstétrico, sendo que 2/3 é pós-abortamento, quase 20% curetagem pós-parto. Por que acontece isso? Porque no momento em que a paciente está no mito puerperal, né, ou até na questão do pós-aborto, é muito mais fácil de quando a gente estiver causando a raspagem do endométrio, a gente alcançar a camada basal. E o que a gente faz? A gente tem a camada, né, como se fosse um sanduíche. Então, a gente tem o pão de baixo, pão de cima, parede anterior, parede posterior do útero. Quando a gente lesa a parede posterior, lesa a parede anterior, e essas duas paredes se encontram, no período de cicatrização, de recuperação desse endométrio, ela acaba formando aderência. Então, nada mais é do que a hora que uma delas separa uma da outra, fica aquele filamento no meio, como se fosse uma clara de ovo, por exemplo, que a hora que você separa duas paredes, ela fica parada lá no meio. Não quer dizer que, por causa que o contexto gravídico é o contexto mais importante nas formações dela, que em outras situações não possam acontecer. Só que é muito mais difícil a gente alcançar a camada basal, né, na paciente fora do contexto gravídico, fazendo uma curetagem ou fazendo algum outro procedimento superficial. O que aumenta o risco? Miomectomia. Então, por exemplo, quando a gente faz uma miomectomia esteroscópica, principalmente parede anterior e posterior, a gente sabe que tem uma incidência maior. Quando faz uma polipectomia, você acaba cavando um pouco mais também. Inserção de DIU também tem risco, não é tão comum isso acontecer, mas está na literatura. E infecções genitais. Uma outra coisa que eu não coloquei nesse slide, mas tem aumentado bastante, porque é um procedimento mais novo, que é a embolização uterina para mioma. Então, aqueles miomas que abaulam a cavidade, por exemplo, que acaba fazendo a embolização, ele tem um risco de quase 5 vezes maior de formar a sinéquia intrauterina do que um procedimento manual, seja uma miomectomia laparoscópica, laparotômica ou esteroscópica. Tá? Eu falei de miomectomia, a gente tem que ter um pouco de cuidado também, a gente conversa bastante nas visitas, e quando a gente aborda miomas que você possa ter acessado a cavidade endometrial,
seja porque ele era muito próximo ao endométrio, na dissecção você acaba entrando na cavidade, ou miomas com comprometimentos endometriais, é importante a gente fazer uma revisão após por esteroscopia. A gente vai comentar isso daqui a pouquinho também. Tá? Isso aqui é na literatura sobre formação de sinéquia após curetagem. Na literatura varia aí de 15% a 40%, e a gente tem um trabalho no Cachoeirinha em que a gente tem quase 40%. Então, isso aqui a gente vai... tem algumas questões que é o seguinte. Primeira delas, existe um viés por estar num serviço escola. A gente sabe que é comum o R1 fazer a curetagem, aí o R2 ou 3 chega para dar aquela conferida e às vezes o plantonista vai dar a última conferida final para não sobrar material. Tá? Isso é uma coisa que a gente pode considerar. Porém, em algum desses trabalhos, tem pacientes que fizeram serviço em serviço privado e foram lá para fazer o segmento, e praticamente todos os pacientes que vieram do serviço privado vieram com sinéquia. E é justificável, por quê? Qual é o nosso objetivo quando a gente vai esvaziar um útero após um abortamento, até um resto placentário, por exemplo? A gente não deixar material lá dentro. Então, nosso objetivo é tentar eliminar todo aquele tecido, não deixar nada, e isso acaba a gente é um pouco mais agressivo, às vezes, né? Um pouco mais impetuoso nessas situações. E outro aspecto é o seguinte, não só a curetagem, mas também a amil, ambos são praticamente tão agressivos um quanto o outro. A gente acredita que a amil ela é menos agressiva, ela é mais suave, mas na verdade ela reduz um pouco de perfuração uterina por ela ser uma válvula maleável, mas a força que ela faz de aspiração e lesão endometrial, ela é muito parecida. Não é significativo, a gente tem acho que de 60 a 80 casos mais ou menos nesse trabalho, e acho que eu tenho 5 ou 6 só de amil. Acho que todas elas têm, pós-amil, tem sinéquia. Então a gente não pode considerar que a sinéquia é algo também tão inofensivo. Temos nosso viés também. Eu sei que em alguns casos faz amil e no final passa uma curetinha para garantir, por via das dúvidas. Então, tudo isso é considerado, mas a gente tem que tirar do pensamento que para lesão endometrial, a amil é inofensivo. Tá? Então, a gente vai comentar de prevenção daqui a pouco e a gente vai ter que pensar em prevenção nessas pacientes pela grande incidência de sinéquia. Thiago, Oi. então, na verdade, né, isso que você está falando, acho que é um dos pontos centrais aí em questão das sinéquias, né? Essa questão dessa dificuldade de você não fazer a sinéquia, né? Na técnica da curetagem, é próprio da técnica, né? Então, acho que o recado principal que a gente tem que deixar para o residente é sempre propor para a paciente a conduta expectante na questão do abortamento, né? Então, se a paciente ficar tranquila em relação a isso e ela topar a conduta expectante, acho que essa sempre é a melhor opção, né? A paciente, obviamente, que às vezes fica ansiosa e tal, mas se você explicar para ela, né, todos os riscos envolvidos e os benefícios da conduta expectante, né, de não fazer uma anestesia, de não ser submetida à internação, né, e de não ter a cavidade endometrial invadida, né, então muitas dessas com certeza aceitariam a conduta expectante, né? E outro ponto, assim, para quem for fazer esteroscopia, tem que entender que isso não é uma crítica ao colega que está fazendo, tá? Isso aí é uma consequência que faz parte do procedimento. A gente tem os sinais, né? O ruído, a questão do sangramento bolhoso, porque sabe que terminou, não tem outra forma. E o nosso objetivo realmente é não deixar material. Então a gente tem que ver a parte dessa orientação prévia, acho que faz parte do obstetra que está atendendo passar sobre os riscos, e faz parte do colega que for fazer o pós, né, que for fazer esteroscopia, por exemplo, não chegar e falar, poxa, ficou sinéquia. Não é assim. É explicar para a paciente que isso é uma consequência do procedimento que está na literatura, essa situação. E para os dois lados, né, Thiago? Também, se você te fez uma curetagem e acabou ficando algum resto, também não condenar o colega que está fazendo. Um procedimento que é às cegas, né, que é extremamente, né, complicado de ser feito, né, parece uma coisa muito simples, mas a gente já está vendo aí as principais complicações disso daí, né? Acho que julgar procedimento é bem complicado, né? Cada situação é diferente, a gente tem que entender. Por isso que é bom, às vezes, a gente conhecer o procedimento que é feito, mesmo que a gente não faça mais de rotina, porque a gente sabe a limitação de cada um.
Depois, aí mais para frente, a gente pode... Sempre tem a aulinha lá de esteroscopia obstetrícia, e esse é um caso que a gente fala. Tem áreas da cavidade uterina que a gente não tem acesso. Geralmente, quando falha a curetagem, a implantação é cornual ou fúngica, que mesmo na esteroscopia é difícil de acesso. Tá? Acho que condenar a colega por falta disso aí é uma coisa que a gente não pode fazer. Sobre classificação de SINEC, vou ser um pouco breve aí, mas eu vou explicar o mínimo para vocês entenderem a necessidade das esteroscopias profiláticas. A classificação de SINEC, o que é mais importante para a gente aqui, é a questão de SINEC mucosa, muscular e fibrosa. Isso geralmente é uma sequência que é feita. A sinéquia mucoide, né, que é a de mucosa, é uma sinéquia bem recente, uma sinéquia que ela até lembra a clara de ovo. Quando a gente faz o exame, às vezes só do fato da gente distender a cavidade, a gente esticar, né, distender, na hora que estica essa sinéquia, ela se rompe. Se não se rompe, com a ponta do esteroscópio você consegue soltar, ou na pior das hipóteses, com a tesourinha. Acho que teve um caso só da semana retrasada que a gente não conseguiu tratar a sinéquia da paciente pós-curetagem na esteroscopia ambulatorial. E essa paciente a gente não conseguiu porque ela estava com uma cavidade aumentada, começou a sangrar e foi por dificuldade técnica. Então, assim, é um procedimento que a gente é resolutivo. E essa sinéquia, ela é formada e ela dura mais ou menos até 6 meses. Então, qual que é a sacada nossa? A gente tentar fazer sempre uma esteroscopia prévia na faixa de 90 dias, de 30 a 90 dias, para a gente não deixar essa sinéquia evoluir para muscular ou fibrosa. A sinéquia fibrosa ela é um pouco mais endurecida, ela distorce um pouco mais a cavidade, porém ela ainda não tem vaso nem inervação. Enquanto que, se a gente deixar progredir, pode começar a ter formação de vaso, pode ter inervação, e aí o procedimento acaba se tornando muito mais complicado. Alguns casos de sinéquia fibrosa a gente consegue fazer no ambulatório. Quando é uma sinéquia que nem essa aqui, que a gente está aqui no vídeo, em que ela é uma sinéquia mucoide, formou uma fibrose no meio. E a gente consegue fazer sem problema. A partir do momento que ela começa a distorcer a cavidade, que ela começa a produção de neovascularização, dificulta tanto a nossa visualização do procedimento, quanto até a questão da paciente ter dor. Então, eu coloquei aqui outro slide, a classificação esteroscópica de leve, moderada e severa. Em cada lugar que vocês forem ver, essa classificação vai mudar um pouquinho. Tem gente que classifica pela localização, se ela pega fundo, se pega corno, se pega a parte média da cavidade, ou se vai até istmo. Mas, assim, isso aí já são situações, acho que um pouco mais específicas e cobrem mais uma avaliação esteroscópica que acho que não nos convém. E eu quero reforçar a necessidade da gente fazer sempre a esteroscopia previamente para não deixar essa lesão acabar progredindo, né, para a questão mais severa. E por curiosidade, né, a síndrome de Ashman é uma formação de sinéquia que encobre toda a cavidade uterina. A gente tem principalmente uma distorção da cavidade e é um procedimento que às vezes acaba sendo mais complicado, assim, de questão de nível de evolução do esteroscopista, acaba sendo mais difícil do que, por exemplo, uma miomectomia, porque ela distorce a cavidade e você às vezes não sabe para onde que está indo. Se o tecido que você está tirando, às vezes já é miométrio, se ainda é sinéquia, é bem complicado do tratamento. O quadro clínico de sinéquia é raro de acontecer porque ele depende que ele obstrua a cavidade, que ele bloqueia a cavidade endometrial. Então, às vezes, pode estar associado com uma hipomenorreia ou até uma amenorreia. Pode ser feito o teste de beta-HCG. Primeiro você tem que testar, né, o beta-HCG para saber se a paciente não está grávida. E depois fazer um teste com progesterona para saber se a paciente vai sangrar com o estímulo. Se por acaso vier negativo, a gente vai investigar a sinéquia. A gente geralmente não faz mais esse teste pela facilidade que a gente tem hoje de uma esteroscopia ambulatorial espalhado, né, em laboratório, em hospital. Oi, Thiago. Oi. Oi. Deixa eu te fazer uma pergunta. É uma pergunta um pouco antiga, tá? Quando a gente fazia, um bom tempo atrás, tratamento de sinéquia, existiam alguns médicos que optavam por estar colocando um DIU para tentar manter essa cavidade aberta. Acho que nem tanto para sinéquias mucosas, né? Porque a sinéquia mucosa, a chance de recidivar, de voltar é muito pequena. E hoje em dia ninguém mais faz isso, né? Hoje em dia o que eu tenho visto é você repete a esteroscopia em 3 meses, é isso?
Isso para de fazer um 30 a controle. 90 dias. Tá. Mas isso não ajudaria, no caso daquelas sinéquias mais fibrosas, para tentar manter a cavidade? Em algum ponto você não colabar uma parede com a outra? Eu vou comentar isso no final da parte de prevenção, mas Tá, não é significativa essa mudança. entendi. E outra coisa, a grande vantagem da gente fazer a sinéquia precoce é que, como ela não tem vaso, ela não se forma novamente. Então, quando você tira ela, só essas aderências finas, você solta, não tem vascularização, a cavidade não altera. Quando você tira e tem vaso de novo, é ideal você repetir novamente uma ambulatorial depois de 30, 90 dias, porque às vezes depois forma-se novamente sinéquias frouxas. É que, Entendi. na verdade, a progressão da sinéquia é sempre essa, né, Thiago? É mucosa, depois ela vira muscular ou fibrosa. Então, se você conseguir interromper ela na fase da mucosa, você não chega nessa fase mais grave da sinéquia, né? Acho que essa é o degrau aí, né, que a gente precisa passar. Isso, a ideia é o diagnóstico precoce. E, na verdade, qual que é a grande dificuldade nossa? É o diagnóstico. Porque como a sinéquia ela só aparece na hora que a gente estende a cavidade, o nosso ultrassom, por exemplo, é muito difícil de pegar. A ressonância é a mesma coisa, tem que ser uma sinéquia muito grande para ela conseguir distanciar uma parede da outra. Então, onde que a gente consegue pegar? Na esterossome, que não é tão comum de ser feito, né? Eu, pelo menos, não peguei a época da esterosona, que falaram que ia ser o novo grande avanço e viram que tinha pouca aplicabilidade clínica. A esterossalpingografia, às vezes, ele pega. O problema é que, na verdade, como a sinéquia, às vezes, é pontual, o meio que eles... Qual é o nome? Não é corante, Contraste. o contraste. O contraste, ele passa em volta da sinéquia e na hora que faz a radiografia não aparece a sinéquia. Então tem que ser também uma sinéquia um pouco mais importante. E a esteroscopia fica sem graça, que você entra lá, você está com um negócio na tua cara para ver. Então, eu vou comentar também de trabalho outro, mas assim, a nossa triagem principal do ultrassom acaba ficando aí de mão atada nesse tipo de investigação. Então, aqui, por exemplo, tem uma comparação de um trabalho aqui comparando o ultrassom com a esterossono, em que o ultrassom ele acaba comendo um pouco mais de bola pela questão da gravidade da sinéquia. Quando são sinéquias mais pontuais, às vezes bloqueia ósseo, ela acaba não pegando tanto quanto a esterossono. E como a esterossono distende a cavidade para avaliar, ela acaba sendo um pouco mais sensível, né? A acurácia dela é um pouco melhor do que o ultrassom. Mas mesmo assim, a gente ainda perde quase 10% dos diagnósticos nesses casos. E aqui é uma outra situação em que mostra a importância da esteroscopia na avaliação da paciente antes da FIV, por exemplo. Como os exames não têm uma eficácia tão alta, a gente, às vezes, quando estiver investigando uma paciente, principalmente que vai fazer FIV, a gente não faz uma investigação da cavidade por esteroscopia, a gente está expondo essa paciente a um gasto de tempo, a um gasto financeiro e emocional que a gente pode, às vezes, evitar fazendo uma esteroscopia. O custo e o afastamento dessa paciente ele é muito pequeno comparado ao número de pacientes que apresentam. Então, no trabalho aqui do Lasmar, eles encontraram 20% de sinéquia em paciente infértil. Então, se a gente for contar que 20% das pacientes fariam uma fertilização e provavelmente não seriam bem-sucedidas por causa da patologia, é muito alto. Eu acho que o único serviço atual aqui, tudo bem que tem serviços pontuais, né? Tipo a Rinode, que eu trabalho lá, a gente acaba oferecendo para os pacientes fazer de rotina. Mas de grandes serviços, grandes clínicas que fazem, eu acho que é só a Huntington que tem, em parte de colegas. Por causa de uma colega de lá, que fazia esteroscopia com a gente também, e ela via essa grande incidência de sinéquia e faz nas pacientes de rotina. E a taxa acaba aumentando de sucesso na FIV. A esteroscopia é indicada no segundo caso. Quando a primeira falha, no segundo caso eles investigam. E aí é quando eles encontrarem esses 20%. Aí fica a critério de cada um quando for fazer quem for fazer a reprodução, a indicação. O tratamento pode ser feito de diversas formas, né? A gente pode fazer tanto a frio, no caso aqui com a tesourinha, ou no caso aqui com a alça. Essa alça aqui não é uma alça indicada para isso. Isso aqui foi pego de surpresa, aí a gente não tinha alça de Collin
no dia. O ideal da alça de tratamento é uma alça que é uma alça em L, ou duas alças que se encontram para poder fazer uma incisão mais pontual, né? O tratamento também tá mudando. Com o avanço dos materiais, existe um material novo, que é um mini ressectoscópio, e estão fazendo alguns trabalhos que valem a pena a gente fazer a ressecção sem a dilatação da cavidade. Então, por exemplo, aqui, nesse caso aqui com a tesoura, a gente não causa tanta lesão, o risco de perfuração uterina é menor. Se a gente perfura o útero com a tesoura, não temos tanto problema de questão de lesão de alça, ao contrário da alça com energia. E outra coisa, a hora que a gente entra com um ressectoscópio de 26, que é o que a gente tem no serviço, ou de 22, a gente precisa dilatar essa cavidade, o que aumenta o risco de perfuração e já tem uma distorção da cavidade. Então, quanto menor o equipamento e, se possível, a frio, melhor. A gente vai comentar isso também na questão do tratamento do septo, mas aqui é a mesma coisa, não tem necessidade da gente ficar cortando em cima, cortando embaixo. Corta-se no meio, como estava nesse vídeo aqui, em que as duas pontas elas acabam se recolhendo, o uso do meio de extensão empurra uma parede contra a outra, e essa fibra aqui, isso aqui, por exemplo, que era mucoide, ele acaba se degenerando, tá? Não tem a necessidade da gente fazer com tanto cuidado em cima, embaixo, e o fundo também, eu vou falar isso um pouco mais em septo, mas não tem necessidade de ficar aquele útero bonitinho, redondinho no final. Tendo uma distância de mais ou menos meio centímetro, até no máximo 1 centímetro entre os dois ósseos, vai ter um desenho também depois mostrando isso, é suficiente para essa paciente engravidar. E vamos reforçar o seguinte, o tratamento para sinéquia é para paciente com sintoma. E se a gente for pegar sintoma, qual que vai ser? Uma paciente que tem o desejo de engravidar, tem fertilidade por causa disso, ou uma paciente que teve um bloqueio, por exemplo, do orifício interno e não teve um hematometro, por exemplo, ou um piometro por causa desse bloqueio. Pegar, por exemplo, a minha avózinha de 90 anos, vai lá e ver sinéquia, não tem indicação alguma de botar na cirurgia para operar. Qual que é a gente tem, na verdade, um problema com isso, porque quando a gente faz um laudo, né, vamos colocar como que funciona no hospital. O paciente vem com uma indicação, eu emito o laudo, se ela tem indicação cirúrgica, a gente resolve o problema cirúrgico dela e volta para o posto. E a gente tem um problema dentro, que às vezes a gente escreve lá o diagnóstico de sinéquia e dou alta para essa paciente para o posto. E às vezes a sinéquia que ela tem é tão espessa, é tão fibrótica, que ela causa espessamento endometrial. Então, qual que é a nossa orientação? Converse com a paciente, converse com a acompanhante e fale, sinéquia é aderência. Aderência atrapalha engravidar. Se essa paciente não quer engravidar, aí elas dão uma risada, elas entendem o que está acontecendo e falam, não tem necessidade de tratamento dessa paciente. Porque dependendo de quem pega esse laudo e não tem conhecimento do que é, às vezes vai querer indicar outra esteroscopia, ou pior, às vezes quer fazer uma histerectomia na paciente. Então, orientem a paciente, se você fizer o exame, entende que essa paciente vai ser seguida por alguém que às vezes não sabe o que é, e explica, sinéquia, se quiser até escreve, aderências intrapélvicas, intracavitárias, e para o negócio, explica para a paciente, e se precisar, explica para o colega o que é para não tirar o útero da minha avó, por exemplo, de 90 anos. Tiago, em relação... Falar, tá num congresso e quer criar... Tiago, pode falar. Em relação a... Tá me ouvindo? A internet ficou meio ruim aqui. Ele tá dando uma travada, não sei se... Tá, acho que agora voltou. Em relação a essa questão mais propriamente para quem faz esteroscopia, né, essa questão que você falou, o diferente, né, de uma lesão, de um pólipo ou de um mioma, na sinéquia a gente não precisa remover material, né? Então, aquilo que você falou, é tentar separar, né, bem no meio, né, da lesão e separar as duas metades, vamos colocar assim, né, da sinéquia. E a questão que você falou da perfuração, né, o grande risco é que a gente acaba tendo que fazer um movimento que a gente sempre condena na polipectomia, na miomectomia, né, que é um movimento contra o fundo uterino, né?
Então, esse que é o grande risco. Quem faz esteroscopia tomar cuidado com essa pressão da alça, né, energizada contra o fundo uterino, né? Isso tem que tomar um pouco de cuidado. A gente vai falar na parte de septo desse tipo de tratamento. Então, a gente tem que ir com cuidado. É um procedimento que tem que ter paciência. Não adianta você querer ir lá e marcar 10 pacientes no dia e querer botar essa aí no meio. Essa paciente é para ser a primeira, para você deixar mais tempo, ir com calma, deixar o próprio fluxo, né, do meio de extensão, de estender a cavidade e utilizá-lo para ajudar a realmente aumentar. Aí a questão de profilaxia, prevenção, isso aí é sempre da bagunça, tá? Porque todos os trabalhos que comparam, a gente não tem tanta forma de comparar. A gente tem viés de laboratório também, que é o caso, por exemplo, do gel antiaderente, o caso do uso da progesterona e do estrogênio. Então, cada um fala uma coisa. O grupo que a gente acaba fazendo, a gente dá preferência pela esteroscopia ambulatorial, porque eu acredito que é o mais simples, é um procedimento pouco invasivo e que dá resultado. Então, se formou, a gente resolve, se não formou, acabou o procedimento e alta para paciente. Então, o DIU não tem mais evidência, tem algumas pessoas que ainda gostam, até procura aquele DIU que é uma sapata, que ele tem uma área maior, mas ele não mostra melhora. Tá? O uso da progesterona e estrogênio tem evidência, então, para quem quiser utilizar, é um caso. O gel antiaderente, os italianos adoram. Quem assistiu a aula do Ítalo aí, ou escutou a aula do Atílio, o Atílio adora esse gel, a gente não tem, acho que, a disposição ainda aqui para uso esteroscópico. Eles gostam, não sei se isso tem grande ajuda, porque esse gel provavelmente deve ser expelido depois de, no máximo, 24 horas pela contração uterina, mas aí a gente vai ter que acreditar em trabalho. E o que eu gosto é esteroscopia ambulatorial, eu acho que para mim é fácil fazer, eu tenho um serviço aí, a gente para agendar, agenda rapidinho, no consultório eu tenho também, então eu faço também tranquilo, não tem grande problema. E o exemplo que eu tenho aqui embaixo, esse exemplo aqui, acho que foi o que a gente fez no Cachoeirinha. Isso aqui parece uma cordinha de violão. Então, acabou ficando um pouco mais tempo. Isso aqui foi um mioma que era antero-posterior, tinha uma parte em cima e uma embaixo. A paciente acabou enrolando um pouquinho mais para fazer essa esteroscopia, deu cerca de 90 dias e tal, e já tinha formado até uma ponto de vascularização aqui no meio. Mas com a tesourinha foi sem grande problema e soltou. E depois, realmente, de 30 dias repetir um exame e não tinha mais nada. Então, acho que assim, o foco aqui, acho que aqui eu acabo essa parte de sinéquia, o foco da sinéquia para vocês, acho que é mais a questão de prevenção. Pensando nos procedimentos obstétricos, acho que eu devia ter comentado isso, mas foi bom que o Luiz falou, é mais um caso para a gente orientar a paciente, ter um pouco de paciência. A questão da conduta expectante, e para a maioria dos casos, não só do abortamento retido, mas para qualquer situação que a gente pode evitar a cirurgia, é de ser considerado, principalmente quando a gente vai aumentando os riscos, né, de efeitos que a gente não gostaria que acontecesse. Então, acho que para a gente, para o residente, evitar fazer o procedimento obstétrico. Se não conseguir evitar o procedimento, orientar essa paciente a fazer a esteroscopia. A gente tem dificuldade em conversar com a paciente que ela está num momento delicado da vida, às vezes ela não quer pensar numa próxima gravidez, mas acho que vale a pena essa paciente repetir o exame, se ela não quer com 30 dias, que ela ainda está na parte traumatizada psicologicamente pela perda, faz com 90. Pô, se não deu para fazer com 90, ainda está... Faz com 6 meses, que é melhor eu fazer com 6 meses do que ela tentar engravidar daqui 3 anos e pegar uma cavidade toda distorcida. Tá? E outra questão é a seguinte, a questão de se a paciente tiver sinéquia, se tem que tratar ou não. Tem um pouco de discernimento se tem necessidade ou não, porque nem toda sinéquia vai ter necessidade de tratar. Quer falar alguma coisa mais aí, Luiz? Lia? Não, perfeito. Ô, Tiago, só em relação às sinéquias, né? Eu sei que você está falando de sinéquias intracavitárias, né? A gente tem aqui um número pequeno, né? Ainda bem, mas de pacientes que fazem sinéquia de canal cervical pós-cirurgia, pós-CAF, pós-cone. Ah, não sei, é que eu trabalho mais no ambulatório junto com o Kleber, né? Ao mesmo tempo, e a gente acaba em várias situações de pacientes que evoluíram com dismenorreia pós-CAF, tá? E eu encaminho para a esteroscopia, o Kleber vai, ele olha e ele acaba conseguindo desfazer rápido, né,
essas sinéquias e melhora a sintomatologia da paciente de uma hora para outra. Tá? Então, tomar muito cuidado em relação a canal cervical, né? A gente não vai fazer uma cirurgia numa paciente que tenha uma suspeita de uma clamídia, nem de um micoplasma, tomar muito cuidado com essas endoscervicites que favorecem, ainda mais se você vai ressecar uma parte do canal, mas a gente já teve alguns casos aqui e foi resolvido com a esteroscopia, né? Acho que quando, ainda mais de canal, que são sinéquias que são muito precoces, né? Porque a dismenorreia, no mês seguinte, ela vem comigo, olha, minha primeira menstruação foi dolorosa, a segunda menstruação foi pior, não melhora com anti-inflamatório, e você vai ver, o diagnóstico vem com a esteroscopia mesmo, né? Na entrada do canal. Então, isso a gente já teve aqui. A gente tem uma disponibilidade muito grande de exame ambulatorial. Isso aí acho que é questão da gente conversar e virar rotina. Então, por exemplo, já virar direto, por exemplo, o ambulatório do Kleber, ou as questões dos pós-cureta, que eu peço para eles encaminharem para mim, para a gente ir aumentando o nosso N, é a vantagem da gente ter um serviço grande. E a gente, às vezes, vai acabar percebendo algumas coisas nessa quantidade grande. Eu acho perfeito. Tá? Não, mas muito legal. Vamos falar sobre malformação uterina agora, tá? A malformação uterina a gente tem, na verdade, é um tema gigante, tá? Isso aí, tanto que a gente falava. Era uma manhã que falava sobre isso. Tentei dar uma resumida bem para vocês, para tentar focar no que é importante. Uma malformação uterina é de origem milleriana, tá? A paciente, ela nasce já com essa alteração. Às vezes a gente tem algumas dificuldades em diferenciar, por exemplo, malformação uterina de sinéquia, e a gente consegue ter de acordo com, às vezes, até com a história da paciente. Então, o que é? É uma fusão mediana dos dois núcleos paramesonéficos, que eles vão depois regredindo até a 12ª semana, e quanto mais tarde tendo essa reabsorção, mais alta é feita essa malformação. Então, por exemplo, se ela tem uma malformação bem precoce, ela vai formar, por exemplo, aí, às vezes um septo completo ou dois úteros completamente diferentes. Quanto mais para frente ele vai ficando, mais alto vai sendo, ele vai subindo e mais alto vai sendo. Então, por exemplo, o útero bicórneo, por exemplo, é uma lesão muito mais precoce do que no final, quando é um útero só arqueado ou tem um septo. A incidência é muito baixa na população geral, porém ela aumenta muito em pacientes inférteis. Não quer dizer que a paciente tem uma malformação uterina e que ela seja infértil, tá? Ela só aumenta a chance dela ter dificuldade na gestação. A grande maioria dos casos são ou útero septados ou bicórneos, em pequenos casos de Delfo. Só que a gente tem uma variedade absurda de malformações e dentro delas estão pacientes com apenas um corno, pacientes que às vezes têm uma cavidade sem ligação. Tem um livro que a gente encontrou, é um livro bem antigo, em que ele deve ter umas 30 ou 40 fotos de malformações, ele é bem didático. Então ele vai mostrando que cada um tem uma diferença da outra. Então aqui, por exemplo, tem um septo que vai até a parede vaginal. Aqui embaixo, por exemplo, uma das cavidades que não tem ligação. Tá? E uma coisa importante para a gente, para toda vez que vocês pegarem uma suspeita de malformação uterina, mesmo que seja discreta, é vocês avaliarem o aparelho urinário. Tá? Porque por ser de origem milleriana, também pode ter uma malformação renal, ureteral. Então, sempre investiguem a cavidade uterina, o aparelho também urinário. Como que a gente vai fazer o diagnóstico da malformação? Então, voltou nessa fotinha aqui nesse vídeo. Na esteroscopia, o nosso diagnóstico ele é incompleto. Tá? Eu não posso dar um diagnóstico de uma malformação, principalmente se for para diferenciar entre bicórnio e septo, eu não consigo dar esse diagnóstico final. Por quê? Porque essa cavidade ela pode estar ou com septo, uma cavidade, outra cavidade, e aqui no meio está o septo, como ela pode ser um útero bicórneo. E a minha visualização, como nesse filme aqui, é a mesma. Eu vou ver o quê? 2 hemicavidades. Então, para quem for fazer esteroscopia, para quem estiver com a gente fazendo laudo, como que a gente vai laudar esse caso aqui? Mesmo a parede parecendo estar bem uma paralela à outra. Você vai dar como 2 hemicavidades. Nunca vai falar que é útero bicórneo ou útero septado.
A gente vai ter esse diagnóstico em conjunto com a esteroscopia, que pode ser como? Temos aqui a esterossalpingografia, então ele consegue me determinar o formato desse útero, porém eu não consigo ver se essa parede aqui em cima, por exemplo, se a serosa ela está convexa, se essa parede está côncava, vai acompanhando, e isso é importante por quê? Porque se por acaso eu for cortando, por tentar ampliar essa cavidade, e aqui for convexa, eu vou entrar nessa cavidade, na cavidade pélvica da paciente. Essas fotos aqui eu roubei, acho, do Marcos Messina, se eu não me engano, que dava o curso para a gente, para vocês tentarem entender as indicações de exames, né? A gente pede ressonância ou a gente vai pedir ultrassom 3D. Então, aqui à esquerda a gente tem uma ressonância e aqui à direita a gente tem o ultrassom. A vantagem e as desvantagens do ultrassom. No ultrassonografia, o ideal é eu fazer isso aqui nas fases mais tardias do ciclo menstrual. Que o endométrio, a gente consegue identificar melhor o endométrio e consegue delimitar a cavidade endometrial melhor. Então, ela não pode ser feita todos os períodos. É um procedimento que dura de 15 a 30 minutos e o ideal aqui é fazer ultrassom 3D por aumentar a nossa acurácia, né? Eu quero ver, na verdade, o formato dessa cavidade uterina e não só do endométrio, mas eu preciso também da serosa. E a vantagem é que ele não utiliza radiação ionizante. Porém, quando é um útero unicórnio, ele acaba comendo um pouquinho de bola, ele não consegue delimitar direito. Quando tem os cornos uterinos rudimentares também, ele não tem uma boa identificação. E eu dependo, naquele momento que for fazer o exame, do médico ser uma pessoa que entenda desse equipamento, que saiba fazer, avaliar esse tipo de patologia. Não dá para só a paciente fazer o exame e depois de uma semana chamar o chefe para ver o que está fazendo. Que é uma das vantagens da ressonância magnética. Então a paciente pode fazer o exame em qualquer momento dela, né, do ciclo menstrual, e o operador depois, o médico, vai fazer a avaliação no conforto do lar dele. Quando precisar, se tiver alguma dúvida, ele pode conversar com outros colegas. A duração é mais ou menos a mesma parecida, não tem necessidade de contraste, não tem... ele não utiliza também a radiação, porém, eles têm que fazer a injeção de um gel vaginal para poder fazer uma dilatação da cavidade e o útero não ficar tendo contração durante o procedimento. E a limitação são como para todas as pacientes que fazem ressonância. Paciente claustrofóbica, paciente que às vezes até não caiba, por exemplo, dentro do aparelho, paciente que não coopere, é a questão de marcar passo. E quais são os critérios morfológicos, né, da anatomia do útero normal? Porque agora é importante a gente entender que nem sempre um útero que tem alguma alteração morfológica tem necessidade da gente operar. Então, o útero normal é o aspecto convexo aqui, fúndico, né, da margem do miométrio. Então, ele fazer um abaulamento aqui de baixo e em cima aqui, com a parte côncava em cima e convexa embaixo. Isso pode ter uma variação gigante. Como que a gente faz essa avaliação? A gente marca uma linha imaginária entre os dois ósseos e a gente consegue ver a distância entre esses dois ósseos de acordo com o fundo uterino. Então, às vezes, a gente vê um discreto abaulamento na cavidade, isso não quer dizer que a paciente vai ter alteração na parte reprodutiva por causa desse abaulamento maior. Então, como que a gente faz aqui? Então, aqui a gente faz essa linha imaginária entre os dois ossos, em que a gente colocou essa linha amarela, e a gente faz uma linha branca até a serosa, que isso vai me dar uma segurança de, se eu tiver necessidade de fazer uma secção, se eu quiser aumentar essa cavidade, eu tenho que ter uma linha de segurança para poder ampliar, e a linha vermelha é a linha que vai me dizer se tem necessidade de operar ou não essa paciente. Ela sendo menor do que 1 centímetro, tá ok, essa paciente tem, se depender da morfologia da cavidade dela, está apta para a gestação, isso não vai atrapalhar na infertilidade dela. No útero arqueado, então, aqui, é quando a gente tem essa distância da linha interostial acima de 0,5 centímetro, e a questão se a gente vai operar ou não vai variar na literatura. A gente coloca aqui, quando é de 1 a 1,5 centímetros, a gente pode mexer nessa cavidade, mas tem alguns trabalhos que até 0,5 centímetro ele não mexe. Acima de 0,5, eles já entram com a parte cirúrgica, desde que tenha um espaço para a gente poder fazer a secção. Essa secção
pequena, no caso daquela foto inicial, em que a serosa abaulava junto com a cavidade, a gente não pode operar se tiver mais do que meio centímetro aí menos do que meio centímetro de espaço para operar. Ficou clara essa linha aí? Se alguém tiver alguma dúvida, manda aí no chat aí, que aí a gente dá uma caçada aí para explicar um pouquinho melhor. Isso aqui acho que é só importante para vocês entenderem que se opera ou não opera. Abaulamento, útero arqueado não tem indicação de cirurgia, na maioria das casas de literatura, quando essa distância da linha do ósteo é 1 centímetro ou menor. Tá? Aí a questão do útero septado é quando ele tem acima de 1,5 centímetro e o septo pode vir até a parede vaginal. Quando vocês forem avaliar essa paciente no consultório, a paciente tem a suspeita do septo, ou foi até diagnosticado, avaliem com cuidado, com especular, com o dedo, porque às vezes esse septo ele é tão colado, é tão colabado na parede vaginal, que às vezes a gente come bola. Tem casos, desde que eu era residente, que a paciente tinha um abortamento, aí um falava, o colo está impervio, aí outro tocava e falava, não, o colo está fechado. Cada um falava uma coisa, esse colo aqui não tem nada. E a hora que ia ver, na verdade, eram 2 colos separados e nem a paciente sabia. E ela tinha um septo vaginal, ela não fazia ideia do que estava acontecendo. Então, se tem a suspeita, avalie com calma, avalie com o dedo, com o espéculo devagarzinho, que às vezes vocês podem encontrar 2 cavidades vaginais também, além de 2 cavidades uterinas. Então, aqui é quando essa linha aqui é maior que de 1,5 centímetro. E o útero bicórneo, que é o que a gente estava comentando no meio, é quando ele tem esse aspecto aqui de forquilha, né, que é o tipo do estilingue. A gente vai ligar, então, de novo, os ósseos e a gente tem uma distância da serosa aqui menor do que 0,5 centímetro. Esses casos não tem indicação cirúrgica, porque se a gente for começar a cavar, tentando reduzir, né, essa separação das 2 hemicavidades, a gente vai acabar fazendo uma perfuração uterina e a gente vai piorar o quadro da paciente e ainda correr o risco de ter lesão de bexiga, de intestino, de reto. Vou mostrar por curiosidade para vocês como que era a cirurgia antigamente para tratamento de útero, por exemplo, ou bicórnio ou com útero septado, chamava-se cirurgia de Strassmann, em que fazia uma incisão, abria-se essa cavidade no meio, separava as 2 hemicavidades e suturava. Só que vocês devem imaginar a quantidade de sinéquia que não devia dar isso e o risco dessa paciente de ter uma rotura uterina, por exemplo, se entrasse no trabalho de parto. Sem contar que ela tinha que aguardar pelo menos 1 ano para poder tentar a gestação. Então, era uma cirurgia muito mais complicada. E aqui também, outra técnica de Jones e Jones, que é uma técnica parecida com o Strassmann também, em que fazia a mesma coisa. A gente cortava realmente o útero pela metade e fazia uma nova cavidade novamente. Tá? E a vantagem da esteroscopia é uma abordagem muito menor, né, muito menos invasiva. O retorno dessa paciente para tentar engravidar é muito também mais precoce também. Então tem um trabalho antigo até aqui, né, que foi feito lá com o pessoal da escola e da Cetros, e que viu que a esteroscopia ela é um exame muito sensível para avaliação. Ele coloca nos casos duvidosos, mas na verdade não fala nem duvidoso. Fala que para todo caso que tiver má formação e você veja que tenha 2 hemicavidades, e você indique o tratamento cirúrgico, obrigatoriamente tem que ter um exame de imagem, ou um ultrassom 3D, ou uma ressonância magnética, de preferência com alguma pessoa que tenha um conhecimento do que está fazendo. E não são todos os profissionais que sabem, que estão habituados com esse tipo de procedimento. Tá? O tratamento cirúrgico do septo ele melhora muito a performance reprodutiva, mas aí eu volto para a questão anterior. Se realmente esse septo tem indicação da gente fazer algum procedimento. Ontem, por coincidência, a gente fez uma esteroscopia numa paciente, acho que de 68 anos, e a paciente tinha um septo que ia até a metade da cavidade. E ela tinha uma história de 6 gravidezes, 2 abortamentos e 4 partos normais. Então, assim, os 2 abortamentos dela estão um pouco acima da estatística, mas ainda não é significativo. E ela foi descobrir no exame de esteroscopia por espessamento endometrial há quase 70 anos de vida. Então, assim,
nem sempre essa paciente vai precisar de uma abordagem cirúrgica para dar sequência aí na questão reprodutiva. Questão de tratamento, também é outra situação que ela tem diversas técnicas diferentes. Atualmente é possível, dependendo da malformação, ser feita inclusive em ambiente ambulatorial, com tesoura ou até com eletrodo. E a indicação atual é a gente utilizar equipamentos que a gente não dilate a cavidade para poder não distorcer o colo e não distorcer a cavidade na hora da cirurgia. Então, ou optar pelo BTOC, a paciente sedada, anestesiada, mas com energia, ou com mini ressectoscópio, que agora a gente tem não só o Gubini, tem acho que o Colibri também, entrou da Storz, então a gente está bem... a gente tem uma gama variada de equipamento para poder fazer esse tipo de procedimento. Toda hora esses procedimentos vão evoluindo, as pessoas vão vendo técnicas diferentes, e ao contrário da sinéquia, né, exceto os casos musculares fúngicos, geralmente os septos maiores, acima de 2, 3 centímetros, eles têm uma parede muscular também, e o professor Betoc, junto com a AMU, fizeram um levantamento que às vezes é mais resolutivo. Em vez da gente só fazer o tratamento como está sendo feito aqui, com uma alça no meio, a gente ressecar também uma parte dessa parede muscular, que o resultado é melhor do que só a ressecção. Aqui é uma comparação de tratamento com laser, tá? Isso aqui é mais curiosidade, que toda hora o laser vai e volta de moda, tá? E quem acha que o laser é novo, não é. O laser é antigo. Vocês não pegam tanto, mas quando eu estava com o Luiz aí na residência, a gente escutava muito a paciente perguntando se eu operava laser, porque acho que no começo dos anos 2000 era muito comum, né? Tentaram emplacar a energia laser para laparoscopia e para esteroscopia, não emplacou pelo custo, hoje eles tentam voltar, e o que segura realmente é a questão do custo, né? A fonte de energia é uma fonte mais cara, eles tentam mostrar se tem alguma vantagem ou não, e ainda não mostraram. É um método seguro, tem não tem vantagem referente à alça mono e bipolar, então pela questão de custo ele ainda não entrou tanto no mercado. Tem uma cirurgia aqui que eu dei uma editada, eu botei velocidade, nossa, foi velocidade acho, quase 3 vezes, porque senão não dava para aguentar, teve quase 20 minutos de procedimento, e eu vou passando para frente aqui algumas horas. Então, antes de fazer todo o procedimento cirúrgico, o ideal é fazer uma esteroscopia diagnóstica, tá? Eu aconselho a sempre fazer uma antes de dilatar a cavidade. Essa cirurgia tem uns 2 ou 3 anos, então eu não tinha disponibilidade na época de fazer com ponteira, não tinha muito, ainda mais o mini ressectoscópio, então acabou fazendo com o ressectoscópio que a gente tem no Cachoeirinha, que é o de 26. E aqui é a alça que a gente tinha comentado no começo, e esse é o movimento que o Luiz falou que é para ter um pouco de medo. Por quê? Porque a chance da gente causar uma perfuração é maior. Então, toda vez que é possível, eu tento fazer o movimento do fundo para o colo, tá? Como foi feito um pouquinho antes aqui. É um procedimento que tem que ter paciência, é um procedimento que a gente tem que estar embasado num exame de imagem bem feito, e é paciência por quê? Porque você vai dando cortinho, cortinho, e você vai usar o meio de distensão como teu auxílio. Porque na hora que você faz um corte e solta, o próprio meio de extensão vai dando espaço para a cavidade. Então, cada vez que você faz um cortinho, vocês podem ver que a parede anterior e a posterior, ela se afasta um pouquinho mais. E sempre procurar ir no meio. A dificuldade desse procedimento aqui em especial é que até o momento aqui que está chegando, é um septo bem fininho. E no final ele aumenta a base. Aqui que eu já pulei aqui para frente, a base dele é bem aumentada. Então, qual é o nosso receio? A gente abrir a cavidade cortando. Então, tentando sempre do fundo para frente quando possível. E vou dar uma dica. Quiser falar, aproveita para falar aqui que eu não adianto o vídeo. Quer comentar uma coisa, Luiz? E aí, nessa questão das malformações, volta a mesma questão das sinéquias, né, Thiago? Aí você retorna na mesma discussão de fazer a cirurgia, a esteroscopia diagnóstica entre 30 e 90 dias para prevenção da sinéquia, né, mucosa ou fibrosa, da sinéquia muscular ou fibrosa, né?
E assim, o problema é que, por exemplo, nesse caso, a gente começa a ver já parede muscular. Dá para ver aqui As a- linhas, né? as linhas aqui do miômetro. E aí você acaba ficando um pouco mais com medo. E é importante nessa hora a gente ter um pouco também de orientação, que você não tem necessidade de botar uma linha interostial realmente paralela uma com a outra. A gente tendo aí de meio a 1 centímetro de distância, eu vou transformar esse útero que tinha um baita de um septo num útero, na verdade, arqueado. Transformando ele arqueado, eu consigo uma cavidade boa para essa paciente engravidar e reduzo o risco dessa paciente ter uma perfuração. Então, aqui já está quase chegando já no final da cirurgia. Um outro conselho que eu dou é tenha paciência, tá? Isso aqui não é para fazer em 5 minutos. Então, aqui no final já tem quase meio centímetro aqui de distância. A gente mede com a própria alça, dá para ter uma ideia. E aqui já está bem próximo. Tanto que no final aqui, deixa eu dar uma poda para frente aqui, porque que acaba ficando um pouco com medo, a distância aí fica quase paralelo, ó, não tem nem meio centímetro. Então é sempre bom, se possível até dar mais um conselho. Faça a cirurgia com outra pessoa coerente do seu lado, porque às vezes a pessoa do outro lado vai falar assim, pô, tá boa a cavidade, para, porque o bom é inimigo do ótimo, né? Então às vezes você dando uma cavidade adequada para essa mulher, não tem que ficar com aquele útero redondinho. Por sinal, aqui até no final até cortei, porque eu achei que até já estava demais. Eu ultrapassei, eu acho que o necessário, e a cavidade dela já estava adequada. Então, acho que assim, para dar o conselho final para todo mundo, acho que a parte importante para a maioria é realmente aquela questão de prevenção. Tá? E para quem for fazer esteroscopia, é o mais importante, o exame tem que ser descritivo. Você tem que falar o que você está olhando e evitar achismo. Principalmente para malformação, nunca dá o diagnóstico pela esteroscopia de septo ou bicorno. Sempre falar, estou vendo uma hemicavidade que é separada na metade da cavidade, pega 1/3 da cavidade, e você descreve mais ou menos o quanto que essa hemicavidade ela é separada, se toda a cavidade, desde o canal, do orifício interno, externo, pega a vagina, e nunca falar, porque se você der o diagnóstico de útero septado ou útero bicorno, e o colega usar esse laudo e tiver errado, você vai entrar na dança aí pela complicação que ele vai causar. Tá? Outra coisa importante, a gente avaliar a real necessidade da paciente. Pô, paciente de ontem, lá de 68 anos, tem uma malformação, minha avózinha com sinéquia, não tem que mexer, tá? A gente tem que orientar essa paciente, tem que falar para ela, olha, a senhora tem uma malformação, essa malformação pode ter prejudicado na sua vida reprodutiva, e hoje acho que é uma curiosidade para a senhora contar no chá com as tuas amigas, falar, olha, descobri que meu útero tem formato de coração, que tem aderência dentro da minha cavidade, ela faz a piada que ela quiser lá dentro, mas ela entender que ela não tem indicação cirúrgica, e se algum dia alguém falar para ela, olha, tem que operar com isso, ela fala, opa, melhor eu conversar com alguém, porque até da outra vez não tinha indicação. E a gente orientar essas pacientes, tá? É a gente ter o bom senso de oferecer o tratamento para quem precisa e para quem não precisar, a gente deixar quieto. Tá ok? Se tiver alguma dúvida aí do pessoal, vou reforçar. Agradecer essa semana que o R1 entrou em contato para perguntar. Oriente as pacientes pós-curetagem. A gente faz 1 ou 2 curetagens todos os dias. Façam a parte de vocês. O paciente saiu da curetagem, vocês têm 2 funções aí importantes. Orientar a contracepção dessa paciente e orientar, no caso aqui agora, a questão da sinéquia, a formação de sinéquia. Se a paciente tem desejo reprodutivo para frente, fala para a paciente, fala, poxa, vai lá fazer o exame. E sem contar que é um exame acadêmico, porque a paciente está ainda naquela questão, né, a embebição gravídica, o colo ainda está mole, é um exame excelente para o R1, R2, R3 fazerem um exame. É um exame que tem um procedimentozinho às vezes, e pô, é super tranquilo, tá um negócio lá de passar tesourinha, dá até um ânimo maior aí para o pessoal que vai fazer. Então acho que é bom para todo mundo. A gente ajuda a paciente, a gente tem esse volume, e ainda é um procedimento mais sossegado para o pessoal ir se entrando aí no mundo da esteroscopia. Obrigado, Legal, Luiz. Thiago. Eu acho que, né, que a gente vem falando, comentando, né? Acho legal essa interação aí, né, entre a obstetrícia e a ginecologia. Uma coisa que a gente vem falando nas reuniões da quarta-feira, eu e o Enoque, né, sobre algumas quebras de paradigma.
E eu acho que essa pode ser a nossa quebra de paradigma aqui na nossa reunião, né? Eu acho que eu vou me comprometer a conversar com o Enoque, no sentido da gente criar uma diretriz mesmo nesse sentido, né? Então, pacientes que foram submetidas à curetagem, né, e têm desejo reprodutivo, serem encaminhadas automaticamente aí para o ambulatório de esteroscopia diagnóstica. E vamos pensar juntos depois no fluxo, direitinho, como que isso vai funcionar, para a gente beneficiar essas pacientes aí. Eu achei a vantagem dela, principalmente para o hospital, é uma esteroscopia fácil de ser feita. É uma paciente no menacme, até a gente pode discutir, fazer um ambulatório de esteroscopia do R1, R2, por exemplo. Entendeu? É um tipo de procedimento que é tranquilo de ser feito, ajuda muito a paciente, é coisa assim, que é invejável. É um tipo de tratamento que a gente oferece que a paciente do convênio, por exemplo, não tem acesso. Tá? Então, acho que a gente consegue casar as duas coisas. Bom, vamos abrir aí para o pessoal. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Se tiver, pode mandar no chat ou pode abrir a câmera, o microfone e fazer a pergunta. Não, acho que a única coisa que a gente devia colocar também, né, Tiago? Você falou das alterações millerianas. Muitas vezes a gente tem alteração, né, pela mesma origem embriológica, de terço superior de vagina. Então, algumas pacientes também cursam com septos, que às vezes são septos longitudinais, né, como a vagina dupla, ou septos até transversos, que acabam mascarando um outro útero, né? A gente teve um caso há um tempo atrás que a paciente tinha um útero de Delfo, fez uma hematocolpo importante. Para você chegar nesse diagnóstico, o ultrassom dava um cisto anexial importante, grande, e a gente foi ver no exame físico, né? Foi só feita a drenagem dessa outra cavidade, desse útero rudimentar, que ela nem sabia que ela tinha. Então, só para lembrar, você falou também das alterações urinárias, né, que cursam ao mesmo tempo, dessas alterações millerianas, mas não esquecer que terço superior de vagina, eu tenho a mesma origem embriológica, né? E esses septos vaginais também, às vezes, dificultam também o tratamento, dependendo até onde a extensão que ele vai, né? Acho que em relação ao que o Luiz tinha falado antes, né, a curetagem, a gente fazia muito mais curetagem, né? Então, a incidência e o número de casos novos, eu acredito, das sinéquias vão diminuindo, porque a gente tem adotado uma conduta cada vez mais conservadora, né? Pelo que eu vejo. A gente tinha as medidas de eco endometrial, de espessamento, e que vão aumentando, né? Porque a gente vê que essas pacientes acabam evoluindo bem. Então, você poder evitar um procedimento, uma curetagem, né? Numa conduta um pouquinho mais conservadora, eu acho que é a melhor prevenção para essas sinéquias. Isso aí não tem dúvida. Ainda bem que as coisas vão evoluindo, né? E a gente tem a disponibilidade depois de fazer esse diagnóstico e também de fazer o tratamento aqui. Então, isso acho super importante. Alguém tem alguma pergunta? Não? Júlia, que está aqui com a gente, R1, assim, olhando, falou, vai sobrar para mim, né? Tem alguma pergunta aqui no chat? Não? Então, tá bom. Bom, Tiago, então vamos te agradecer novamente pela disponibilidade, pela aula, que foi muito boa. Acho que foi bem prática, bem objetiva, mesmo que a gente precisa. Obrigado mais uma vez. Vamos te convidar outras vezes para falar sobre outros assuntos, viu? Muito legal o material que você tem aí, né? Tem os vídeos. Você já me falou uma vez que tem um canal no YouTube, né? Que você tem vários vídeos, e acho que isso é importante. Você pode divulgar, eu divulgo aí. Eu não tenho. Não, para quem quiser. Não, vou aproveitar, então, já que está na divulgação. Falar para todo mundo, quem tiver interesse aqui, usar, tá? Vocês usam YouTube, Instagram, para tudo que é coisa. Usa também para aprender alguma coisa. Tem um material bem legal, né? Tem bastante imagem, tem vídeo. Tá aparecendo que imagem? Deixa eu ver se mostra aqui. Doutor Tiago, eu tenho uma dúvida. Na malformação milleriana, quando é feita a esteroscopia, essas pacientes depois elas têm que retornar e fazer de novo? Quando é feito o tratamento cirúrgico? Então, se você pegou, no caso da ressecção lá daquele septo, por exemplo... Renato? Oi, isso. Sim, se você entrou em parede miometrial, se você expôs vaso,
ela tem uma chance alta de você reformar. Então, se você, na hora que você abre, ficou na parede anterior, vaso do miométrio, embaixo vaso, e no fundo, isso aí na hora que você tirar o meio de extensão, ela vai encostar uma na outra. Encostou uma na outra, ela pode formar de novo uma sinéquia. E o novo não, né? Na verdade, ela tinha uma formação, vai formar sinéquia. Então, toda vez que você lesar parede de cima, parede de baixo, e a paciente tem desejo gravídico, vai lá entrar. Isso aí a gente consegue fazer super tranquilo, é super legal o procedimento para fazer, porque ele é super simples, fica todo mundo animado, é um procedimento legal. Tá? Para a gente, né, o ambiente acadêmico fica bom. Era Entendi. isso que você queria saber? Mas, e aí, quanto tempo ela retornaria? Tipo, 60 dias? Mesma coisa, de 30 a 90 dias. Tá. A gente fala de 30 a 90 dias por causa que, na verdade, é um tempo que a cavidade demora para o endométrio volta a epitelizar, o endométrio volta a cobrir. Mas eu já entrei em outras pacientes com menos tempo, pós-miomectomia, pós-sinéquia, e a cavidade, o endométrio é fantástico, tá? Quem tem dúvida aí, o útero, tanto o miométrio quanto o endométrio, a recuperação deles, assim, é absurda. Eu já entrei em Deixa eu fazer uma pergunta. Nessas pacientes onde você vai fazer esse controle aí, que é de 30 a 90 dias, é melhor que ela fique em amenorreia? Você entra com progestágeno contínuo para ela ficar em amenorreia? É bom isso para... Eu não faço de rotina. Eu não faço de rotina porque geralmente essa paciente é do infertileuta. E aí, quanto eu não mexo, com medo de atrapalhar. Se ela tiver bloqueada, melhor. Mas geralmente não tá. Tá, mas nas pacientes aqui que a gente faz, a orientação não precisa, não há necessidade. Eu acho que não tem necessidade não, a não ser que a gente pense na questão do uso da progesterona, estrogênio. Eu não tenho experiência em utilizar tratamento hormonal para prevenir sinéquia, mas isso aí tem literatura, a gente pode até pensar em fazer. Lá na Santa Casa, a rotina era essa, viu, Thiago? Entrava com estrogênio, na verdade, quanto mais estrogênio, melhor, né, dentro dos níveis de segurança, para tentar proliferar mais o endométrio, pensando naquela questão da sinéquia mucosa mesmo, né? Você tentando o máximo deixar essa sinéquia o mais frouxa possível, né? Na progesterona, o que a gente discutiu bastante lá era que era o contrário, né? Na hora que você atrofiava o endométrio, você expunha mais o miométrio da paciente, você tenderia a ter uma aderência mais fibrosa. Então, na hora que você proliferava o endométrio, você fazia aderência mais mucosa, né? Mas o fundamental sempre acaba caindo na esteroscopia diagnóstica entre 30 e 60, 90 dias. Olia, você ia ficar abismada, cara, como que recupera o miométrio e o endométrio pós. Se você entrar numa cavidade, você tirou um mioma que abaulou o miométrio, fez uma cratera. Se você entrar nessa cavidade depois de 10, 15 dias, se você não falar que a paciente operou, você acha que é uma paciente nova, uma paciente que não fez nada. Então, a recuperação é muito rápida. A cavidade tem uma cicatrização fora do comum. Tá? Então, bom, né? a gente usa, na verdade, 30 dias para ela poder ter um ciclo, e depois do ciclo a gente fazer uma reavaliação. Tá? Tá joia. Legal. Tá bom. Obrigada, Thiago. Obrigadão, Thiago. Boa aula, viu? Prazer em falar. Obrigado, gente. Boa semana a todos. Até a semana que vem.